Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, Ciro. Bom dia, João. E aí, conseguiram aproveitar bem a semana de descanso? Conseguiram recuperar as energias? Recarregar as baterias? Espero que sim. Bom dia, Isabela. Essa semaninha foi importante, né? Para a gente ganhar um fôlego e conseguir terminar bem o ano letivo de 2020. Galerinha, eu gostaria que alguém confirmasse comigo. Nós paramos no assunto reforma protestante e aí eu ia começar a falar do Martinho Lutero. É isso mesmo? É o que consta aqui nas minhas anotações. Bom dia, Duda. Foi isso mesmo, Ciro? Confere aí com seu caderno. Beleza, então. Obrigado, viu? Então, galera, a gente vai continuar falando de reforma protestante essa semana, especificamente ali na parte do Martinho Lutero. Deixa eu só abrir aqui para vocês o material. Esse material que já foi enviado, tá? Já está disponível no site para vocês. Reforma protestante. Compartilhar minha tela. Aí. Beleza. Eu vou fazer, assim, uma breve revisão, só para a gente recapitular, tá? O que a gente já falou. Até porque foi uma semana inteira sem aula, né? Pode ser que alguns tenham formatado o HD. Só para a gente refrescar a memória mesmo. Estamos falando de reforma protestante, um assunto da Idade Moderna. Isso vai acontecer no século XVI, ou seja, ali no começo dos anos 1500. E a reforma protestante vai ser simplesmente a maior divisão que o cristianismo sofreu em sua história. Primeira coisa que nós fizemos dentro desse assunto foi analisar o processo histórico que desencadeou a reforma, lá no século XVI, nos anos 1500. Primeiro fator, o elevado grau de corrupção da Igreja Católica naquele período. Essa corrupção, ela era representada, por exemplo, pela venda de indulgências. Alguém lembra o que é isso? Indulgências? Já expliquei. Muito bem, Ciro. Obrigado pela participação. Era o perdão. A Igreja Católica estava vendendo o perdão dos pecados, como se ela estivesse ali comercializando um pedaço no céu, um passaporte para o paraíso. A pessoa comprava um documento escrito chamado indulgência. E aí, em tese, com esse documento comprado, e era caro, a pessoa tinha um perdão dos seus pecados. Outra coisa que a igreja vendia naquela época eram os cargos eclesiásticos. Por exemplo, a pessoa pagava para se tornar um bispo. Lembrando que ser um membro do clero, sobretudo do alto clero, um bispo, um arcebispo, um cardeal, um papa, isso dava muito prestígio, status, poder e influência. Então, a igreja vendia esses cargos, olha que absurdo. E a venda também de supostas relíquias sagradas, uma prática conhecida como simonia. A igreja vendia pedaços de madeira dizendo que tinham feito parte da cruz de Cristo. Os historiadores costumam brincar, se a gente juntasse todos os pedaços de madeira que a igreja vendeu nessa época, dizendo que tinham feito parte da cruz de Cristo, dá para construir umas 200 arcas de Noé, se é que você me entende, né? Então, tudo isso representava uma corrupção muito grande da Igreja Católica. Muitos dos seus membros estavam preocupados em ganhar dinheiro. Por exemplo, o Papa. O Papa, na época, era um tal de Leão X. Leão X estava profundamente preocupado em arrecadar dinheiro para a igreja terminar de construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Então, ele estava estimulando a venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de supostas relíquias sagradas. Essa corrupção, gente, ela vai diminuir a credibilidade da igreja. Muitos fiéis vão começar a contestar, mas espera aí, a igreja está mais preocupada com o dinheiro do que com a fé. E até mesmo membros da própria Igreja Católica vão se revoltar com essa corrupção.
Foi o caso, por exemplo, de Martinho Lutero. Lutero era membro da Igreja Católica, ele era um monge católico. Outro fator que também desencadeou a Reforma Protestante foi a incompatibilidade entre a doutrina católica e o desenvolvimento do capitalismo. Naquela época, a doutrina da Igreja ela era representada principalmente pelo pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um filósofo da Baixa Idade Média, ele tem a sua filosofia conhecida como tomismo ou escolástica, tá? Tomismo ou escolástica é a filosofia de São Tomás de Aquino. E essa filosofia não era muito compatível com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Condenava o lucro e a usura. Lucro e usura eram tidos como pecados. Lucro todo mundo sabe o que é. Mas alguém me lembra aí, o que era a usura mesmo? Já estudamos isso. O que era a usura? Muito bem, Ciro. Ótimo. Era a prática de agiotagem, né? De você emprestar dinheiro e cobrar juros. A Igreja Católica condenava essa prática, dizia que ela era pecado. Por quê, professor? Porque quem pratica a usura, que hoje nós conhecemos como agiotagem, como o Ciro muito bem diz, quem pratica a usura ou agiotagem utiliza apenas o tempo para ganhar dinheiro. E o tempo, na visão da Igreja Católica, não pertence aos homens, pertence a Deus. Então, a pessoa está cometendo um pecado. Condenar o lucro e condenar a usura era algo incompatível com o desenvolvimento do sistema capitalista. Além disso, a Igreja Católica enxergava o trabalho como um castigo divino. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus virou para Adão e disse: a partir de agora comerás teu pão por meio do suor do teu rosto. Isso está escrito em Gênesis. E aí, na visão da igreja, então, o trabalho era um castigo divino que todos os descendentes de Adão tinham que cumprir. Enxergar o trabalho como castigo. O castigo é uma coisa negativa. O lucro é pecado, a usura também é pecado. Tudo isso era incompatível com o desenvolvimento do sistema capitalista. E essa visão da igreja, essa doutrina católica, representada pelo tomismo, o pensamento de São Tomás de Aquino, começou então a incomodar um grupo social, uma classe. Que classe que se incomodou com essa visão? Começa com B, o nome dela. Muito bem, Ciro. A burguesia. A burguesia se incomodou com essa visão da Igreja Católica, que condenava o lucro, que dizia que a usura era pecado e que enxergava o trabalho como castigo, porque tudo isso era incompatível com o desenvolvimento do sistema capitalista. Então a burguesia ela vai começar a ficar contra a Igreja Católica e quando a Reforma Protestante começar, claro que os burgueses vão migrar em massa para essas novas igrejas que vão surgir. Outro fator que também desencadeou a reforma foi uma disputa política. Quando a gente fala em disputa política, nós falamos em disputa por poder entre alguns monarcas absolutistas e a autoridade papal, a autoridade do Papa. Como assim, professor? Alguém aí sabe o significado da palavra católico? Qual o significado da palavra católica? Significa universal. A palavra católico significa universal. Então, o Papa ele queria exercer um poder universal sobre a Europa. Ele queria estar acima de todos os reis, de todos os monarcas europeus. Alguns aceitaram isso, baixaram a cabeça para o Papa, mas outros não. Alguns reis absolutistas naquela época não vão querer se submeter à autoridade papal, não vão querer baixar a cabeça para o Papa. Vai ser o caso, por exemplo, do rei da Inglaterra na época, um tal de Henrique VIII. É ele que vai fazer a reforma protestante no seu próprio país. Então, essa disputa política, essa disputa por poder entre alguns monarcas absolutistas, alguns reis europeus e o Papa, também vai ser um fator que vai desencadear a reforma protestante. E, por último, a influência do pensamento renascentista, que foi o último assunto que nós vimos. Lembra do renascimento cultural? Eu disse que o renascimento ele vai abrir a mente do homem europeu. Homem no sentido de ser humano.
Como assim abrir a mente? O Renascimento valorizar o racionalismo, a capacidade humana de pensar, de raciocinar. Isso vai desenvolver o espírito crítico das pessoas. E aí as pessoas começam a criticar a Igreja Católica, começam a enxergar as falhas da Igreja. Então o pensamento renascentista também influenciou a reforma protestante. Observaçãozinha, ver o embate entre o tomismo, lembra a filosofia de São Tomás de Aquino, e a teologia agostiniana de Santo Agostinho. O São Tomás de Aquino é um filósofo da Baixa Idade Média, o Santo Agostinho já é um filósofo da Alta Idade Média, do começo do período medieval, e havia uma divergência de pensamento. Segundo o tomismo, que era o que a Igreja Católica adotava no século XVI, havia a ideia do livre-arbítrio, ou seja, a pessoa tinha livre escolha para adotar atitudes que levariam ela à salvação ou não. Já a teologia agostiniana dizia que havia a predestinação divina. Ó a palavra, predestinação. Pré não quer dizer antes, destino não é o que vai acontecer. Então, o que é uma predestinação? É uma coisa que está previamente traçada. Traçada por quem, professor? Traçada por Deus. Para Santo Agostinho, Deus já sabia quem ia ser salvo ou não. Ele já tinha predestinado isso. Então, a Igreja Católica defendia o tomismo, a ideia do livre-arbítrio, a livre escolha, que levaria à salvação ou não, isso caberia à pessoa escolher. Já a teologia agostiniana, que vai ser defendida por vários reformadores protestantes, entre eles Lutero, defendia a ideia de predestinação. A ideia de que a pessoa já tinha sido previamente escolhida para ser salva ou não. E que quem escolheu, o próprio Deus. Beleza? Eu citei aqui para vocês os nomes dos precursores da reforma. Precursor é alguém que inicia algo. Os primeiros grandes críticos da católica foram dois professores universitários. Olha a importância dos professores aí, ó. O John Wycliffe, da Universidade de Oxford, e o John Hus, da Universidade de Praga. Eles eram membros da igreja, eram professores universitários e começaram a criticar as práticas que a Igreja Católica adotava naquela época. Mas quem vai começar de fato a reforma protestante vai ser esse cara aqui, ó, um monge católico, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Estou falando do grande Martinho Lutero. Galera, foi exatamente nesse slide que eu parei a última aula. Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Sacaram a minha revisão? Me dá um joinha, por favor. Se você conseguiu acompanhar essa revisãozinha, tá tranquilo? Tá de boa? Ótimo. Obrigado. Valeu pela resposta. Vamos prosseguir, então. A história de Lutero, ela é bem interessante, tá? Como eu disse, ele era um monge católico. Ele era membro da Igreja Católica. Também era professor universitário, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lembrando que naquela época praticamente todas as universidades eram controladas pela Igreja Católica. Só que o Lutero, apesar de fazer parte da Igreja Católica, ele não concordava com aquelas práticas corruptas que nós acabamos de comentar. Deixa eu voltar aqui, ó. Lutero não concordava com a venda de indulgências, por exemplo. Ele falava, não, o perdão dos pecados não pode ser comercializado, não pode ser vendido. A pessoa tem que conseguir o perdão através da sua fé. Ele também criticou a venda de cargos eclesiásticos, de cargos na igreja, e a venda de relíquias sagradas, a prática da simonia. E aí, o Lutero, por não concordar com tudo isso, tá aqui outra imagem dele, ele vai pedir uma audiência. Olha o Gabriel aparecendo aí, Gabriel, beleza? O Lutero, ele vai pedir uma audiência com o então Papa. Tá aqui o nome dele, ó, Papa Leão X. Lutero queria conversar com o Papa, conversar numa boa. Mostrar para o Papa que a igreja estava adotando posturas equivocadas. Mostrar para o Papa que era preciso acabar com a corrupção dentro da Igreja Católica. Então, a intenção inicial de Lutero não era dividir a igreja. A intenção inicial de Martinho
era reformar a própria Igreja Católica. E aí, eu repito, ele pediu uma audiência com então o Papa Leão X. Me responde aí, por favor, o que vocês acham? O Papa, ele vai querer escutar Lutero? Me fala a sua opinião aí, sem medo de errar. Você acha que o Papa vai ouvir o Martinho Lutero, vai recebê-lo? O que vocês acham? Não, né, gente? Não vai. Gente, o Papa nem quis receber Lutero. O máximo que o Lutero conseguiu foi conversar com o secretário do Papa. Mas o Papa não quis receber. Ah, quem que é esse monge alemão aí? Não quer conversar com ele, não. E aí, perante essa negativa de recebê-lo, de ouvi-lo, o que Lutero fez? Ele voltou à Alemanha, porque o Lutero chegou a viajar até Roma, viu? Ele foi até Roma para tentar conversar com o Papa Leão X. Como ele não conseguiu ser ouvido, ele voltou à Alemanha e publicou um documento revolucionário. Está aqui, ó, destacado de vermelho. Um documento chamado As 95 Teses, publicado no dia 31 de outubro de 1517. Aqui na imagem nós temos Lutero fixando as 95 teses na porta de uma paróquia lá em Wittenberg, cidade da Alemanha. O que estava escrito aqui, professor, nas 95 teses? Basicamente, críticas à corrupção da Igreja Católica. Repito, o que estava escrito nas 95 teses? Críticas, e críticas pesadas, viu? Críticas pesadas à corrupção da Igreja Católica naquela época. Lutero condenou, de novo, a venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos, a venda de supostas relíquias sagradas. Enfim, Lutero criticou a corrupção que a igreja passava. Esse ato dele de publicar um documento, tá aqui o nome, é 95 Teses, criticando as práticas da Igreja Católica naquele momento, esse ato ele é considerado o momento em que se iniciou a Reforma Protestante de fato. A Reforma Protestante começou aqui, ó, nesse momento, em que Martinho Lutero, um monge católico, fixa um documento chamado 95 Teses, criticando abertamente a corrupção da igreja naquela época. E ele fixou esse documento na porta da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha. O Papa Leão X ficou sabendo disso. Será que o Papa gostou dessa história? Converse comigo. O Papa recebeu isso tranquilo, essa notícia? Não, né? A Igreja Católica não aceitava críticas naquele momento. Ainda mais vindas de um membro da própria igreja. Então o Papa Leão X vai mandar uma carta para o Lutero. Agora ele queria conversar, né? Com o Martinho. O Papa Leão X vai mandar uma carta para o Lutero, ameaçando de excomungá-lo. Sabe o que significa isso? Excomungá-lo? Expulsá-lo da igreja. Naquele momento histórico, gente, acreditava-se que quando uma pessoa era excomungada, era expulsa da igreja católica, ela ia direto para o inferno quando morresse. Aí o Papa mandou essa carta para o Martinho Lutero, ameaçando ele de ser excomungado. Vamos ver quem acerta essa. Quando o Lutero recebeu essa carta, o que você acha que ele fez com ela? A carta do Papa, hein? Do Papa Leão X. Ele mais do que jogou fora. Isso, muito bem, Isabela. Ele queimou, primeiro ele rasgou a carta. Ele rasgou a carta e queimou os seus pedaços em praça pública. Gente, imagina essa cena há mais de 500 anos atrás. Lutero foi lá na praça de Wittenberg, pegou, ó, isso aqui é a carta que o Papa mandou para mim, ó, tá vendo? A carta dele, ameaçando eu de ser excomungado. Sabe o que eu faço com essa carta? Lutero rasgou a carta e queimou os pedaços em uma fogueira em praça pública. Gente, Lutero estava comprando uma briga grande, né? Ele estava enfrentando a instituição mais poderosa da Europa naquele momento, que era a Igreja Católica. E aí, naquele momento, Lutero rompia com a igreja e começou a dar origem a uma nova, que vai ser a Igreja Luterana, a igreja que vai levar o seu nome. Lutero vai lançar as bases dessa nova igreja em um documento chamado Confissões de Augsburgo, em 1530.
aqui teremos os princípios fundamentais do luteranismo. Agora é importante eu falar uma coisa para vocês, eu quero muita atenção agora. O que Lutero estava iniciando naquele momento? Era uma nova religião ou uma nova igreja? Só para ver se vocês estão atentos. Me responde aí. O que Lutero estava iniciando? Era uma nova religião ou uma nova igreja? Parabéns. Muito bem, Isabela, Ciro, João. Ótimo, é isso mesmo, Isabela. Gente, a religião é a mesma, continua sendo o cristianismo. O que Lutero estava fundando naquele momento era uma nova igreja. Igreja, gente, é uma instituição que representa uma religião. Vamos dar exemplos? A Igreja Católica é uma instituição que representa o cristianismo. A igreja que Lutero vai fundar, que vai levar o seu nome, claro, a Igreja Luterana ou Luteranismo, é uma instituição que vai representar também o cristianismo. Só que essa instituição vai ter alguns dogmas diferentes, algumas características diferentes da Igreja Católica. E aqui estão elas. Dá uma olhadinha aqui, ó, nos fundamentos do luteranismo, nas principais características da Igreja Luterana que Martinho Lutero vai fundar. Primeiro ponto. Segundo Lutero, a salvação, ela se dava somente pela fé. E ela é individual, inclusive. Para Lutero, repita, a salvação de uma alma, se a pessoa vai para o céu ou não, isso se dá somente pela fé. A Igreja Católica, naquela época, dizia que a salvação se dava por duas coisas: a fé e as obras. O que seriam as obras? As contribuições financeiras para a igreja, principalmente comprando indulgências, né? Lutero discordou, falou assim, não, para se salvar só precisa de uma coisa: fé. Ela tem que ser uma fé verdadeira, mas só precisa da fé. Segunda coisa que Lutero pregou na sua igreja: a livre interpretação da Bíblia. Lutero disse que todos os fiéis têm que ter acesso às Sagradas Escrituras. A Igreja Católica não dava isso. Naquele momento histórico, gente, as Bíblias que circulavam pela Europa estavam todas escritas em latim. Vocês lembram desse idioma? Lá da Roma Antiga? Pois é, uma língua praticamente morta. Só quem falava latim eram os membros da Igreja Católica. E aí, sabe o que Lutero fez? Uma coisa revolucionária para a época. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, já que ele vivia na Alemanha, né? Traduziu a Bíblia do latim para o alemão e falou, ó, todo fiel tem que ter acesso à Bíblia, às Sagradas Escrituras. A Igreja Católica naquele período não concordava com isso. Para a Igreja Católica, somente os membros do clero é que podiam ter acesso à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Repito, Lutero falou assim, não, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia, livre interpretação da Bíblia. Foi para isso que ele traduziu ela, do latim para o alemão. Na Igreja Luterana, teremos o fim do celibato. Galerinha, celibato é o que mesmo? Alguém lembra? Era um dogma católico. Isabela, ele não criou a imprensa, mas ele usou muito a imprensa para poder divulgar suas ideias, tá? Quem criou a imprensa foi um outro alemão chamado Gutenberg. Muito bem, Isabela. Celibato era aquele dogma católico que dizia que os membros da igreja faziam um voto de castidade, né? Eles não podiam ter filhos e nem se casar. O Lutero acabou com esse dogma. A igreja dele, os membros do clero poderiam se casar, poderiam ter filhos normalmente. Inclusive, o próprio Lutero, depois que saiu da Igreja Católica, ele se casou. E ele se casou com uma ex-freira. Os dois tiveram 6 filhos juntos. Eu costumo dizer que eles tiraram o atraso, né? Então, na Igreja Luterana, não teremos celibato, não teremos esse voto de castidade. Também não haverá adoração de imagens, nem de Cristo, nem da Virgem Maria e nem de santos. Não haverá imagens na Igreja Luterana. O culto será realizado no idioma local. Como ele estava na Alemanha, ele pregava em alemão. Isso também era diferente da Igreja Católica. Naquela época, gente, lá no século XVI, a Igreja Católica celebrava as missas em latim. O padre rezava a missa em latim, então ninguém entendia nada, porque as pessoas não falavam latim.
certo? E detalhe, o padre celebrava a missa naquela época de costas para os fiéis, de frente para o altar e de costas para os fiéis. Lutero mudou isso. Na igreja luterana, haverá a pregação de frente para os fiéis e no idioma local, no caso aqui no alemão. Lutero vai manter 2 sacramentos católicos, 2 rituais, o batismo e a Eucaristia. Para quem é católico sabe que isso aqui é a questão da primeira comunhão, né? Então, ele vai manter o batismo e a Eucaristia, a comunhão. E Lutero vai defender a submissão da igreja ao Estado. Olha, eu destaquei isso aqui para vocês, ó. A igreja está submetida ao Estado, está abaixo do Estado. Por que será que Lutero pregou isso, hein? Tem uma motivação política. Quer ver? Vamos desenvolver um raciocínio histórico juntos? Quero a opinião de vocês. Por todas essas ideias e por criar uma nova igreja, Lutero vai ser perseguido? O que vocês acham? Pela Igreja Católica? Só me responde, Lutero vai ser perseguido ou não? Muito, inclusive, né? Muito. Lutero vai ser jurado de morte. E para ele não morrer, ele precisava de proteção, né? E ele vai buscar o apoio de quem? A proteção de quem? Tá aqui, ó. Da nobreza germânica. Foi por isso que ele pregou: a igreja está submetida ao Estado. A igreja está abaixo do Estado. A minha igreja, a igreja luterana, está abaixo do Estado. Com isso, com esse discurso, com esse fundamento que está aqui em vermelho, Lutero ganha o apoio da nobreza germânica. Com o apoio dos nobres germânicos, ele vai ser protegido e vai, obviamente, né, se livrar da perseguição da Igreja Católica. Só para vocês terem uma ideia, o Lutero ele chegou a se esconder em um castelo de um nobre alemão chamado Frederico da Saxônia. Ele ficou anos escondido lá para não ser morto pela Igreja Católica. Ficou anos trancado em um castelo, protegido lá por um nobre alemão, o Frederico da Saxônia. E aí, como lá nesse castelo não tinha Netflix, não tinha internet, o Lutero usou esse tempo que ele ficou lá, foram vários anos, para traduzir a Bíblia. Ele usou muito bem esse tempo, né? Traduzir a Bíblia do latim para o alemão, tá certo? Agora, aprofundando um pouquinho, a nobreza germânica apoiou Lutero também por outro motivo. Naquela época, não existia um país chamado Alemanha igual nós temos hoje. O que existia era esse aqui, ó, o Sacro Império Romano Germânico. Professor, o que era isso? Sacro Império Romano Germânico. Sacro é de sagrado, tá? Império Romano Germânico, porque ele englobava regiões da atual Itália e regiões da atual Alemanha. Era, na verdade, um conjunto de vários reinos, comandado por um imperador chamado Carlos V. Vou aqui colocar o nome dele para vocês no chat. Carlos V era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, localizado na região onde hoje é a Alemanha, mas pegava um pedacinho da Itália. Entenderam, né? O Carlos V era um católico fervoroso, grande aliado da Igreja Católica. Só que os nobres alemães, os nobres germânicos, queriam diminuir o poder do Carlos V. Eles perceberam que a reforma protestante, iniciada por Lutero, era uma excelente alternativa para isso. Ao apoiar a reforma protestante, os nobres alemães iam diminuir o poder da Igreja Católica e, consequentemente, diminuir o poder do imperador Carlos V, que era o que eles queriam. Então, você percebeu que havia uma questão política envolvida também? A nobreza germânica apoiou Lutero, repito, porque essa nobreza queria enfraquecer o imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele era católico, aliado forte da Igreja Católica. E ao apoiar a reforma, o seu poder seria diminuído. Então, o apoio da nobreza germânica foi fundamental para Martinho Lutero conseguir fazer a reforma. Depois de muitas brigas, de muitos protestos, daí o nome, ó, Reforma Protestante, vai ser assinado um documento em 1555, chamado a Paz de Augsburgo, que estabelecia a liberdade religiosa no Sacro Império Romano Germânico. A partir daquela data, os protestantes não poderiam mais ser perseguidos dentro do Império. Agora, para a gente terminar, eu coloquei aqui uma observação.
ver o movimento dos anabatistas, comandados por Thomas Müntzer. Esse movimento era formado por camponeses, pessoas pobres, e ele vai surgir na Alemanha na mesma época da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Os anabatistas pregavam que, além de uma reforma religiosa, era preciso fazer uma reforma social. Isso mesmo. Além de uma reforma religiosa, era preciso fazer uma revolução social, melhor dizendo. Eles pregavam, por exemplo, a reforma agrária, que as terras da igreja e dos nobres deveriam ser distribuídas aos camponeses. Olha o que os anabatistas pregaram, hein? Eu vou repetir. O movimento dos anabatistas era um movimento de camponeses, pessoas pobres, humildes, comandados por Thomas Müntzer, que aconteceu na mesma época da Reforma Protestante de Martinho Lutero, lá na Alemanha. E o que os anabatistas queriam? Além da reforma religiosa, eles pregavam uma revolução social. Eles queriam formar uma sociedade mais justa, mais igualitária. E defendiam que para isso era preciso haver uma reforma agrária. Pegar as terras da Igreja Católica, as terras da nobreza, e dividir entre os camponeses pobres. Agora eu quero ver como é que está o raciocínio histórico de vocês, para a gente terminar a aula, hein? Na sua opinião, eu quero a sua opinião, meu aluno do primeiro ano do Colégio Planeta. Lutero vai apoiar ou não os anabatistas? O que vocês acham? Pensa, Lutero vai apoiar os anabatistas ou não? Esses camponeses que queriam fazer uma revolução social? O que vocês acham? Todo mundo errou. Não vai. Lutero vai condenar os anabatistas. Tem até uma carta, um documento guardado em museu, onde Lutero, se referindo a esse movimento de camponeses, se referindo aos anabatistas, ele disse assim, ó, abre aspas, esses camponeses devem ser massacrados como cães raivosos. Fecha aspas. Lutero disse isso, ele escreveu em um documento. Abre aspas, esses camponeses, os anabatistas, devem ser massacrados como cães raivosos. Fecha aspas. Nossa, professor, então ele ficou contra o povo? Contra os camponeses? Sim. Por quê? Olha para o slide que você consegue descobrir. Raciocínio histórico. Olha para o slide, você consegue descobrir por que Lutero ficou contra os anabatistas. Ninguém? Tá no slide a resposta, gente. Exatamente. Muito bem. Ótimo, João Pedro. Ótimo, Isabela. Porque ele já tinha uma forte aliança com a nobreza. Eu disse que a nobreza protegeu ele. A nobreza até escondeu Lutero para ele não ser morto pela Igreja Católica. Lutero era aliado dos nobres, não era do povo. Se ele apoiasse os anabatistas, ele perderia o apoio da nobreza. E ele sabia que não podia fazer isso. Então, como ele era aliado da nobreza, precisava da proteção dela, ele condenou o movimento dos anabatistas. E sabe o que aconteceu? Um massacre, um banho de sangue. Os nobres germânicos usaram seus cavaleiros, seus exércitos, para massacrar o movimento anabatista, inclusive com centenas e centenas de mortes. Beleza, galera? Bom, nosso tempo encerrou. Ô Ciro, marque para mim, por favor. Eu continuo na sexta-feira a partir do tópico 4. Vou falar da reforma protestante na Suíça. Ela vai ser comandada por esse cara aqui, ó. Ele se chamava João Calvino. Beleza? Povão, obrigado pela presença, viu? Obrigado pela participação. Um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Obrigado, Gabriel. Valeu, Ciro. Até mais.